Salve, salve, torcida botafoguense, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no 90 Minutos de Belo para falar de Botafogo 0, Flamengo 1, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, jogo lá em São Luís, né, no estádio Castelão. Você que está chegando aí, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e também comenta aí o que você achou da atuação do Alvinegro da Estrela Vermelha. Bom, sobre a atuação, acho que é quase unanimidade que todo mundo ficou satisfeito com a entrega do time, né? Eu acho que isso aí foi o ponto positivo, né? Eu acho que a estratégia teria que ter sido essa mesmo, tá? Eu acho que não haveria outra maneira de você encarar o Flamengo se não fosse essa, de tentar se defender, de jogar em bloco baixo, de tentar ali anular o adversário, de não dar espaço. E eu acho que o Botafogo fez isso muito bem durante todo o jogo, né? Um time que foi muito aplicado taticamente, né? Um time que protegeu muito bem a sua área na grande parte do jogo. Claro que vez ou outra o Flamengo ia conseguir quebrar a linha e ter uma chance um pouco mais clara, mas não foram em tantos momentos que o Flamengo conseguiu fazer isso. Então, uma atuação onde o principal ponto positivo foi esse, né? Um time que entrou muito concentrado para o jogo. Claramente é um jogo que você tem uma mobilização diferente, né? O Botafogo foi muito abaixo contra o ABC no final de semana e nesse jogo já foi o inverso, né? Já foi um time mais organizado, mais bem postado, né? Um time que não deu espaço para o adversário, conseguiu ali ter uma atuação defensiva que é uma evolução em relação até os jogos da Série C, tá? Eu achei o Botafogo hoje muito mais compactado do que em outras partidas que o Botafogo teve na Série C. Claro que até sofreu mais finalizações, não tem os dados certos, mas certamente o Flamengo finalizou mais do que os outros adversários que o Botafogo enfrentou na Série C. Mas a gente tem que colocar em proporção, né? É o Flamengo, que mesmo com um time misto para reserva, né? Um time ali praticamente reserva, é um time muito forte, é um time que os jogadores ali que são reservas do Flamengo seriam titulares em praticamente todos os times do futebol brasileiro. Então, claro que a gente tem que, obviamente, colocar o contexto da partida, mas eu acho que houve uma evolução defensiva que eu espero que se mantenha para a Série C, tá? Que o Botafogo seja mais compacto, né? E até acho que os zagueiros estão bem na Série C também, tá? Eu vejo muita gente reclamando do Marcelo Augusto, né? Inclusive muita gente reclamou no gol. Cara, eu acho que ele é um zagueiro ok, tá? Não acho um zagueiro brilhante, mas ele é muito exigido, tá? Os zagueiros do Botafogo, eles são muito exigidos. E assim, vez ou outra eles vão dar uma farrapada, assim. Mas eu acho que tanto ele como o Renier, eu acho que eles estão fazendo uma boa sequência de jogos, tá? Aí muita gente reclamou do Marcelo Augusto no gol do Flamengo, né? Que ele poderia ter tirado a bola ali, né? Antes de chegar no Joshua, acho que é isso, o jogador que fez o gol. Mas era um lance muito difícil, né? Porque o Michael faz uma grande defesa e a bola vai muito rápido, né? O Marcelo Augusto até tem a percepção de tentar de fato tirar a bola, mas a bola vai muito rápido, passa pelo pé dele e chega no jogador do Flamengo. Nem acho um erro grave, tá? Vi muito torcedor falando que foi uma falha e tal. Acho que ele poderia ter ido melhor no lance, mas eu não considero uma falha, tá? Eu acho que defensivamente, eu acho que todo mundo agradou, tá? Eu acho que todo mundo se entregou. O Eric hoje que foi titular, né? Eu acho que foi merecida essa titularidade do Eric, porque o Lucas Lopes não dá, né? O Lucas Lopes é um jogador que nem é tão seguro defensivamente e também nem aparece, né? Ofensivamente. O Eric, por exemplo, apareceu, né? Nos poucos momentos que o Botafogo conseguiu atacar, em alguns deles tinha o Eric lá, né? Então, eu acho que foi uma boa escolha aí do Zago, que mudou também no setor do meio de campo, né? O Thalisson foi para o banco de reservas, o Izep foi para o time titular. Não sei se foi uma questão física do Thalisson, se foi só uma escolha técnica do Antônio Carlos Zago, não tenho essa informação, mas fato é que eu acho que são volantes parecidos, tá? Eu acho todos os volantes do Botafogo ali meio de níveis bem similares, né? Até acho que o Gama tá numa fase um pouco melhor, mas eu acho que não há distância tão grande entre os volantes ali. Até o próprio Igor Maduro, que entrou
no decorrer da partida, eu acho que são jogadores até que se equivalem em muitos aspectos. Mas de fato foi o time que o Botafogo vinha jogando na Série C, né? Até a disposição tática foi o Botafogo da Série C. Até se poderia imaginar um Botafogo com um zagueiro a mais, ou um volante a mais, né? Para ser mais defensivo contra o Flamengo, mas não, assim, teve uma proposta defensiva, teve uma proposta reativa, mas com um time que joga na Série C, que também é reativo, né? É bom lembrar, até critico isso na Série C, mas repetindo aqui, contra o Flamengo, a estratégia teria que ser de fato essa, um time ali que fosse defender. Até é tão claro que a única estratégia seria essa, né? Só poderia ser essa, porque quando o Botafogo até conseguiu ali ter a bola e aí o Flamengo retomou a bola, né? E o Botafogo estava ali com menos jogadores na sua área defensiva, no seu campo defensivo, o Flamengo chegava com mais facilidade, né? Foram momentos até mais perigosos, porque, enfim, se você pega um time da qualidade do Flamengo e você dá um pouco de espaço para ele, é quase fatal, né? Então, a postura do Botafogo hoje foi a correta, era a única possível. Poderia ter sido melhor um pouco com a bola, né? Eu acho que isso poderia ter sido um pouco melhor. Eu acho que o Botafogo, quando teve a bola, ou foi muito fominha, tá? Eu acho que os jogadores que... Pô, o Gabriel Honório, por exemplo, segurou muito a bola, quando poderia ter soltado, né? Ter dado um pouco mais de velocidade ao jogo. Né? O Eric, né? Como eu já citei, teve umas jogadas ali que ele se precipitou, chutou quando poderia ter passado. Né? Teve uns momentos que o Botafogo chutou de fora da área, mas poderia ter trabalhado um pouco mais a bola. Né? Eu acho que faltou um pouco isso para o Botafogo para tentar agredir um pouco mais o Flamengo. Eu acho que outro ponto também é até uma ressalva em relação à atuação defensiva que foi muito boa, mas eu acho que o Botafogo às vezes precisa morder um pouco mais o adversário. Eu acho que os volantes do Botafogo eles desarmam um pouco, né? Eles roubam um pouco a bola. E para um time que joga muito reativo e depende muito do contra-ataque, eu acho que o Botafogo precisa roubar mais bola. Claro que para o jogo de hoje contra o Flamengo, talvez exigir isso seja um pouco demais. Mas isso já vem acontecendo nos últimos jogos da Série C. Contra Náutico e também contra o ABC. O Botafogo não vem conseguindo retomar a bola ali no meio de campo para conseguir trabalhar rápido e para encaixar o contra-ataque. Tá? Então hoje também ficou perceptível. É um time que cerca muito bem, que fecha muito bem os espaços, mas falta dar o combate para tentar roubar de fato essa bola e para tentar contra-atacar com mais frequência. Né? Se você é um time reativo, você tem que pelo menos contra-atacar com mais frequência, senão você vai chegar muito pouco no gol do adversário. Então acho que fica um pouco dessa lição para a Série C. Né? Um meio de campo que tente ser mais roubador de bola, né? Ser mais mordedor, que consiga desarmar mais. Mas eu acho que também fica a lição, né, de ser um time aplicado taticamente, fisicamente, em termos de concentração para a Série C como foi hoje. Tá? Eu acho que foi muito satisfatória a postura do Botafogo. Você conseguir melhorar o seu desempenho ofensivo contra o melhor time do futebol brasileiro, isso é importante, tá? Repito, eu acho que o Botafogo hoje defensivamente foi melhor do que nos outros jogos da Série C. Claro que é um jogo que tem uma mobilização diferente dos jogadores, né? Uma concentração muito maior, porque você sabe que qualquer erro nesse jogo é fatal, mas que isso se mantenha, pelo menos em grande parte, para os jogos da Série C do Campeonato Brasileiro, que é o que interessa aí para o Botafogo. Bom, então acho que é isso, né? Acho que sobre o jogo é isso. Falar também de alguns jogadores que entraram, né? Vamos lá. O Denilson teve a melhor chance do Botafogo, né? Um jogador que eu acho que vai acabar ganhando a posição do Dourado, tá? Eu acho que para um time reativo como o Botafogo, ter o Dourado às vezes não ajuda muito, né? Porque o Dourado é para um time que tenta propor e você tem que servir o Dourado. Se você é um time que só joga em velocidade, o Dourado muitas vezes acaba não sendo útil. Talvez o Denilson seja mais útil, porque ele é um jogador que tem mais velocidade, tem mais dinâmica, ele consegue combater mais, consegue correr mais, né? Então talvez seja algo para se pensar
para a Série C. E outro ponto também acho que é o Silvinho, tá? Acho que o Silvinho também pode começar a ser considerado uma opção aí para esse time do Botafogo, até como titular, né? Acho que, ou ser pelo menos o primeiro reserva ali do ataque. Eu acho que isso já começa a ficar um pouco mais claro, apesar do pouco tempo que ele teve nas últimas partidas. Né? Rodrigo Alves errou bastante, né? Foi um jogador defensivamente muito importante, tá? O Rodrigo Alves defensivamente hoje foi extremamente importante. Já vinha sendo em outros jogos. Ele é um jogador muito físico, né? Então na hora da recomposição ele é um jogador que agrega bastante. Mas o problema é que quando ele tem a bola ele erra demais, né? E isso aí realmente é algo que acaba irritando muito o torcedor. Né? Então acho que o Botafogo, quando teve a bola, teve o Honório que segurou demais, teve o Rodrigo Alves que errou demais, né? Teve o Eric que foi fominha demais, né? Acabou querendo definir logo a jogada. Então eu acho que o Botafogo tem que ter um senso melhor de coletividade, tá? No seu setor ofensivo. Eu acho que é preciso também o Zago ajustar isso. Eu acho que é preciso o Botafogo, já que é um time reativo e que não está sendo propositivo e não vem criando tanto, quando você tem a bola você tem que ser mais assertivo. Você já tem que ter ali uma assertividade maior na hora dos contra-ataques. E aí eu acho que está um pouco meio confuso, né, com os jogadores meio que querendo decidirem sozinhos as jogadas. E aí até quando tem uma intenção certa da jogada, a execução vem sendo mal feita, né? E aí o Botafogo já chega até 3 gols, a 3 jogos sem marcar gols, né? Com o Zago só marcou em um, né? Dos 4 que foi contra o Confiança. Então é algo para se evoluir. Claro que não dava para exigir gol contra o Flamengo, né? Que é um time que tem uma defesa muito sólida. Mas é já pensando no que interessa, tá? Eu analisei esse jogo, claro, com o contexto que esse jogo tem, mas eu também penso muito no que se pode tirar para frente, né? O que se pode tirar para a Série C. E o próprio Zago tendo mantido um esquema tático que ele já usa na Série C, de fato, né? Então eu acho que dá para a gente olhar para esse jogo e também pegar os pontos positivos e transportá-los para a Série C e pegar os pontos que não funcionaram tanto para você evoluir também na Série C, até porque essa questão ofensiva é algo que também já vem sendo abaixo há alguns jogos. Bom, mas é isso. Análise feita, gostou do vídeo, dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho e diz aí o que você achou aí da atuação do Botafogo, que chega vivo, tá? Chega vivo. 1-0 só, ainda tem jogo, tá? Lá no Maracanã, como diria Everaldo Marques, se tem bambu, tem flecha.